Shalom de Deus, amados, tudo bom? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica em um ano. Estamos no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Vamos lá? O Cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Ele fez esse cântico aqui para que as pessoas não esquecessem, né, de quem era o Deus, né, que tinha livrado eles da mão do Egito, né, tirado eles da escravidão. Versículo 1. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvoso sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, que é o próprio Cristo, né? Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. Ó, é geração perversa e deformada. Assim, é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é Ele o Pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos seus pais e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhe dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo santo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor guiou o seu povo. E não havia com ele Deus estranho. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o melhor trigo, e vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum, que quer dizer um povo amado de Deus, né, separado de Deus, engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Aqui ele começa a falar da infidelidade do povo de Israel com Deus, né? Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações irritaram, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Por eles se afastarem de Deus, né? Eles caíram na idolatria, né? Entregaram o coração à idolatria. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes neles. Com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem, de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, porque os seus adversários não se iludam.
para que não digam, a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos, o vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Aqui Deus está mostrando que ele julga, né, mas também salva, né? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sou ele, aqui está falando de Jesus, né, que nos dá vida, né, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Glória a Jesus. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários. E retribuirei aos que me odeiam, e embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louve com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele, Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras, e todo Israel disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordene a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essa palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por essa mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra, e que passando o Jordão vocês vão entrar, e da qual tomarão posse. O fim da vida de Moisés, versículos 48. Moisés vê a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba este monte de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó. E veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Aqui a gente aprende, né, que a graça não elimina a responsabilidade, né? Moisés era cheio de graça, de unção, foi preparado uma vida inteira, né? Ele levou para ser preparado para levar o povo às portas de Jerusalém, né, da terra de Canaã, né? Mas por ele não ter obedecido lá nas águas de Meribá e batido na rocha, em vez de somente falar, o Senhor não deixou ele entrar, porque a rocha é Cristo, né? E como esse capítulo fala da rocha, né? Por isso, aqui ele termina explicando isso, né? Então agora nós vamos para a nossa explicação. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, a gente vê, né, que Moisés começa chamando céus e terra como testemunhas de suas palavras, né? Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto, né? Então, ele que está falando da perfeição, da justiça de Deus, né? E ele é a rocha, né? A rocha que remete para o próprio Cristo, né? A pedra que era Cristo, né? 1 Coríntios 10:4, né?
E onde Jesus é chamado da rocha, né? Glória a Deus. Ele é o fundamento seguro da nossa salvação, né? É a pedra de esquina, né? Glória a Deus. Depois ele continua ali nos versículos 5 a 18, falando sobre a rebeldia do povo. Mesmo Deus sendo fiel, o povo se corrompeu. Eles esqueceram quem salvou eles abandonaram Deus, passaram a adorar outros deuses, engordando Jesurum, deu coices, abandonou a Deus que o fez, né? Lá no versículo 15. Jesurum é Jerusalém amada de Deus, separada de Deus, né? Como se fosse um apelido, né? Então, a aplicação que a gente usa aqui mostra um perigo espiritual, né? Uma prosperidade sem gratidão leva ao afastamento de Deus, né? Então, eles enriqueceram, engordaram, né? Começaram a ter terras, casas, né? Plantações, e foram afastando o coração de Deus, né? E muitas pessoas hoje mesmo também esquecem de Deus quando tá tudo bem, né? Quando a vida tá boa, tá crescendo, tá progredindo, acabam se afastando de Deus, né? Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que é justo, aquele que é reto, aquele vai ser abençoado. É uma lei espiritual de Deus. E as leis de Deus é para quem é cristão e quem não é cristão. Então, a pessoa que não é cristã, se ela for uma pessoa reta, justa, né, respeitar o seu próximo, e for trabalhadora, né, ela vai prosperar, claro. Mas não tem a salvação em Cristo, né? Então, e muitos cristãos às vezes começam a crescer, a estudar, a prosperar, ter uma vida financeira melhor e acabam se afastando de Deus, que é o que aconteceu aqui com Jerusalém, né? Com o povo de Israel. Dos versículos 19 a 35, está falando sobre o juízo de Deus sobre o pecado. Do juízo de Deus sobre o pecado, né? Deus declara que permitiria que outras nações disciplinassem Israel, né? E há uma frase bem importante, ó, no versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa. Essa mesma palavra é citada lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, versículo 19, Paulo escreve: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é justo e o pecado nunca vai ficar impune. É Ele que se vinga por nós. Nós não temos que nos vingar de ninguém, né? Então, nos versículos 36 a 43, está falando da misericórdia e da restauração de Deus. Mesmo depois do juízo, Deus promete restaurar o seu povo. No versículo 36 diz assim: o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Aqui nós vemos o coração misericordioso de Deus. Essa restauração se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que veio salvar os pecadores, né? Lucas 19:10 escreve: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, né? Nos versículos 46 a 47, no finalzinho, Moisés faz um apelo poderoso, né? Porque a palavra não é uma coisa vazia, a palavra ela é poderosa, né? Aplicai o coração a todas as palavras, porque essa palavra não é coisa vã, antes ela é a nossa vida. Quando a palavra encontra o nosso coração, quando ela entra no nosso coração, é quando há uma verdadeira conversão, né? Uma genuína conversão. Quando a gente tem a convicção do Deus vivo, do Deus que nos fez, que nos formou, né? É através da sua palavra que Ele deixou aqui para nós, na forma dessa biblioteca preciosa, né? Que o Senhor nos dá, né? Glória a Deus por isso. Então, aqui nós podemos tirar desses 3 capítulos que nós vamos ler nesse vídeo, né? O 32, 33 e 34, uma aplicação muito importante, né? Aqui no capítulo 32 a gente aprende que a palavra de Deus sustenta a fé, corrige o caminho, revela Cristo e conduz à vida eterna, né? Glória a Deus. E esse capítulo 32 também revela 3 verdades para nós.
Deus é a rocha perfeita, o ser humano é pecador e se afasta de Deus, a salvação e restauração vem pela misericórdia divina. Essa misericórdia que se revelou plenamente em Jesus Cristo, que morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus. Que bênção, né? Assim como Israel foi chamado a lembrar da rocha que o salvou, nós também somos chamados a afirmar nossa vida em Cristo, porque somente Ele é a rocha eterna da salvação. Amém? Glória a Deus. Continuamos aqui no capítulo 33, a bênção de Moisés. Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: revela o cuidado de... Agora continuamos no capítulo 33, a bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades dos santos, e da sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei de Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Bênção de vitória e liderança para a tribo de Judá, hein? Glória a Deus. Para a tribo de Levi: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu seus irmãos e não estimou seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Aqui Deus está abençoando a tribo de Levi com serviço sacerdotal, né? Servir a Deus e ensinar a palavra, né? Que bênção. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. A tribo de Benjamim tinha uma proteção especial, né? Quem é amado por Deus vive debaixo da sua proteção, né? Glória a Deus. De José ele disse: bendito do Senhor seja o quê? Bendita do Senhor seja sua terra, como o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que se apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés. Aqui a bênção sobre Efraim e Manassés é fertilidade, força e abundância, né? Oh, glória a Deus. Versículo 18. E de Zebulon disse: alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas, né? Os dois
Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Deus abençoa o trabalho e a vida diária também, né? É isso que ele está ensinando aqui. Glória a Deus. Da tribo de Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Deus levanta guerreiros fortes para defender o seu povo, né? Aleluia! Coragem e força é a bênção da tribo de Gade. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. Força, expansão, ousadia, né? Assim como um leão, né? Que bênção, né? Que eles receberam. De Naftali disse: Naftali receberá favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. É uma graça abundante, né? Foi dada a Naftali, né? Uma grande região. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó. Aqui. Que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Jesurum quer dizer o povo de Israel que é justo e amado, né? É um apelido, né? Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens, né? Que bênção, né? Aqui a tribo de Asser foi abençoado com felicidade e prosperidade. Glória a Deus. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os, Israel, pois habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Meu Deus também tem propósitos específicos, né, para cada um de nós, né? Que ele abençoou. Cada tribo recebeu uma bênção específica, né? Que bem, e assim é o Senhor conosco hoje, né? Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Né? O povo de Israel, aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, ele está apontando para o povo de Israel hoje, né, em Jerusalém, e também espiritualmente apontando para nós, né? Porque nós somos a Israel separada de Deus, né? Nós somos descendência de Abraão por adoção, né, através de Cristo Jesus, né, e descendência de Deus vivo, filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus, né, herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. Então nós somos a Israel celestial de Deus, né? Nós não precisamos virar judeus e nem ter cidadania israelita para sermos salvos. Nós já somos adotados por Deus, né? Através de Cristo Jesus, do sacrifício da cruz, né? Quando nós aceitamos a de Cristo e entregamos o senhorio da nossa vida em suas mãos, né? Glória a Deus, né? E aqui nós vemos, né, as bênçãos de Moisés, né, sobre as tribos, né? E antes dele morrer, ele abençoou tribo por tribo, né? E agora a gente vamos ver aqui do versículo 1 ao 5, a gente vê a manifestação gloriosa de Deus. Moisés começa lembrando como Deus apareceu ao povo.
O Senhor veio do Sinai, resplandeceu no Monte Parã, tá lá no versículo 2, né? Isso lembra quando Deus deu a lei no Monte Sinai, né? Mas espiritualmente isso também está apontando para Jesus Cristo, porque Ele é a revelação perfeita de Deus, né? Ele veio nos revelar o Pai, né? João 1,17, ele escreveu assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? Deus não apenas deu as leis, né? Ele veio ao encontro do seu povo, assim como Jesus, né? No versículo 6, ele começa abençoando a tribo de Ruben, né? Viva Ruben e não morra. Uma oração para que a tribo não desaparecesse, né? Mostra que Deus preserva seu povo, mesmo quando ele falha. Lá no versículo 7, ele abençoa a tribo de Judá. Ouve, Senhor, a voz de Judá. Essa tribo é muito importante porque dele viria o Messias, né? Então, o Novo Testamento revela que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Está lá em Apocalipse 5, versículo 5. No versículo 8 a 11, ele abençoa a tribo de Levi. A tribo sacerdotal é abençoada porque foi fiel a Deus. Eles foram separados para ensinar a lei, para oferecer sacrifícios, para servir no templo, né? E no Novo Testamento, Cristo se torna o nosso sumo sacerdote perfeito. Então a tribo de Levi já não tem mais essa responsabilidade, né? Porque Cristo é o nosso sacerdote perfeito. Nós temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, está lá em Hebreus 4, 14. No versículo 12, Moisés abençoa a tribo de Benjamim. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. Essa tribo recebe uma promessa de proteção especial. Espiritualmente, isso mostra que quem é amado por Deus vive debaixo da sua proteção. E nos versículos 13 e 17, Moisés abençoa a tribo de José, né? Representados por Efraim e Manassés, que foram adotados por Jacó, né? Recebe a maior bênção material, viu? Fertilidade da terra, abundância e força. José representa alguém que foi humilhado, mas depois foi exaltado. Algo que lembra a obra de Jesus Cristo, né? Que sofreu, morreu e depois foi exaltado por Deus, né? Porque obedeceu, né? Obedeceu até morte de cruz, né? Glória a Deus. E dos versículos 18 a 19, Moisés abençoa as tribos de Zebulon e Issacar. Bênção sobre o trabalho e prosperidade. Mostra que Deus também se importa com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com a nossa vida diária, né? Porque nós temos uma vida diária, uma vida secular, né? Precisamos trabalhar, precisamos nos sustentar, precisamos viver em sociedade, né? E isso também é importante. E Deus nos abençoa e nos direciona como fazer isso através da palavra de Deus. Nos versículos 20 a 25, ele mostra a tribo, ele abençoa a tribo de Gade, Dan, Naftali e Asser. Cada tribo recebe uma promessa bem específica. Gade recebe força e vitória. Dan recebe coragem. Naftali recebe favor e bênção. E Asser, prosperidade e segurança. Isso mostra que Deus tem propósitos diferentes para cada pessoa. Assim como ele abençoou cada tribo, ele nos abençoa também, individualmente hoje, né? E nos versículos 26 a 29, o capítulo termina com uma declaração muito poderosa de Moisés. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estão os braços eternos. Olha como isso é maravilhoso, irmãos. Que imagina, né? Olha, Deus nos sustenta, nos protege e guarda o seu povo. E isso se cumpre em Jesus Cristo, que também prometeu, né? Ninguém as arrebatará da minha mão, lá em João 10, 28, né? Onde ele está falando do pastor que cuida das suas ovelhas, né? Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. E ninguém as roubará, ninguém as levará da mão de Cristo. Glória a Deus, né? Então, essa mensagem espiritual que fica para nós aqui do capítulo 33 nos mostra, eu separei aqui 3 verdades bem importantes. Primeiro, Deus abençoa o seu povo. Segundo, cada pessoa tem um chamado diferente.
E terceiro, a segurança verdadeira está em Deus. E tudo isso aponta para Jesus Cristo, através de quem recebemos a maior de todas as bênçãos, a salvação e a vida. Assim como Moisés abençoou Israel antes de partir, Deus hoje continua abençoando o povo em Cristo. Glória a Jesus, né? Quem vive em Cristo vive debaixo dos braços eternos de Deus. Aleluia! Que a tua vida, que a minha vida, que as nossas famílias estejam debaixo dos braços eternos de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui a gente continua a nossa leitura no capítulo 34. A morte de Moisés, que se deu lá para o ano 1404 a.C. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, segundo o de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com que o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Aleluia! Aqui no capítulo 34 está, nos descrevendo sobre a morte de Moisés, né? É um texto bem profundo, cheio de significado espiritual, né? Porque mostra o fim do ministério de Moisés e aponta para uma obra maior, que ia ser realizada por Jesus Cristo. Então aqui vamos tentar aqui deixar de uma forma bem simples, né? Moisés, ele vê a terra prometida, né? Lá nos versículos 1 a 4. Deus leva Moisés no Monte Nebo e mostra toda a terra ali para ele. Essa é a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lá no versículo 4, Deus fala para ele, né? Moisés pôde ver a promessa, né? Mas não entrou nela. Isso aconteceu porque ele havia desobedecido a Deus anteriormente, lá em Números 20, né? Quando ele bateu na rocha e era só para falar a rocha que ia dar água, né, ao povo de Israel. A rocha é Cristo, né? Ele não deveria bater, ele deveria falar, né? A aplicação espiritual para essa parte aqui, mesmo grandes servos de Deus não são perfeitos. Eles também erram, assim como Moisés errou lá no monte, né? Então ele também errou, mas Deus continua fiel às suas promessas. Mesmo Moisés não entrando na terra prometida, Moisés pôde vislumbrar e ter a certeza, né, que o seu povo entraria, porque era a promessa de Deus, que o povo que ele trouxe até ali, né? E então Deus, ele sempre vai continuar fiel às suas promessas, mesmo que algumas pessoas ao nosso redor possam errar, possam causar algum constrangimento, uma situação que nos façam desistir, ou quando nós mesmos erramos, né?
caímos um tombo, acabamos nos afastando de Deus, Deus está sempre pronto a refazer a nossa aliança, né? Também nós vemos uma coisa muito simbólica aqui. Moisés, ele representa a lei, e a lei mostra a promessa, mas não pode levar o homem à salvação, né? Porque o homem não tem como cumprir a lei. É impossível o homem cumprir toda a lei. Só quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Então é Jesus quem nos conduz à promessa. É Ele que através dele, do seu sacrifício, da sua vida, que Ele deu por nós na cruz, que nós cumprimos a promessa, né? A lei nos aponta a promessa e Jesus nos faz cumprir essa promessa, né? Então, dos versículos 5 a 7, ali nós vemos a morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. A Bíblia diz algo bem impressionante, né? O próprio Deus cuidou do sepultamento de Moisés. Olha que honra, né? Isso mostra o quanto Moisés era amado por Deus, né? E também a Bíblia nos fala que que o inimigo, né, veio contender com o anjo que estava sepultando o corpo de Moisés, né? Então ali interessava ao inimigo tomar posse do corpo de Moisés, para que a partir do corpo dele houvesse uma idolatria, uma busca, né, se tornasse um santo, algo que o povo fosse continuar adorando, né, o povo de Israel, adorando o seu túmulo, adorando Moisés após morte, né, como se fosse um Deus. Mas o Senhor não deixou, né? Lá em Gênesis, o próprio anjo fala, né, Deus te repreenda, né? E aqui está falando, né, que o próprio Deus que estava sepultando. Então, Cristo, né? Eu creio que aquele anjo era uma cristofania de Deus, né? Que próprio Cristo veio sepultar Moisés e ele mesmo disse, né? Que o Senhor te repreenda. Né? Glória a Deus, né? É um detalhe bem interessante, bem importante, né? E os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Olha que coisa linda, né? Então quer dizer que mesmo depois na velhice, Moisés continuava enxergando, não perdeu visão e não perdeu a sua força. Moisés morreu com 120 anos, um homem de vigor e com a sua visão perfeita, né? Porque os seus olhos nunca se escureceram e nem se perdeu o seu vigor, está lá no versículo 7. Ele não morreu por fraqueza, ele morreu porque a missão dele havia terminado. Acabou o tempo dele ali, o Senhor o recolheu. Que bênção, né? Como servir ao Senhor nos traz recompensas maravilhosas, né? Coisas que o dinheiro não compra, né, amados? E no versículo 8 a gente lê sobre a luta do povo. Ali o luto do povo, perdão, a luta. Versículo 8 está falando do luto do povo, né? O povo de Israel chorou por 30 dias, né? Isso mostra para nós respeito, gratidão, reconhecimento pelo líder que Deus levantou, né? Moisés foi o homem que tirou Israel do Egito, recebeu a lei, conduziu o povo por 40 anos no deserto, né? Foi o término daqueles 400 anos de escravidão, né? Então o povo reconhecia Moisés, né, como um homem de Deus, né? Daí ele passa a liderança para Josué, lá no versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Então o espírito de sabedoria vinha sobre Josué, né? Moisés havia imposto as mãos sobre Josué e agora ele se torna um novo líder. E Josué andava com Moisés, né? Coladinho com Moisés. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá na igreja para o irmão colocar as mãos na minha cabeça para me receber a unção do irmão. Não é assim que a gente recebe a unção, porque aqui está escrito, né, que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Mas a unção que Josué recebeu, espiritual aqui, foi um resultado de todos os anos que Josué andou com Moisés. Todas as décadas, né, que Josué andou com Moisés. Moisés tinha 80 anos, morreu com 120, então foram 40 anos
Josué andando com Moisés. Por isso que Deus o abençoou, né, e o encheu do espírito de sabedoria. Por todo esse buscar, por todo essa sede, essa fome que Josué tinha, né, de estar próximo a Deus, e reconhecer em Moisés o homem que ele era em Cristo Jesus, em Deus, né? Então, e curiosamente, né, o nome Josué, que é Yehoshua, é o mesmo nome de Jesus Cristo, Yeshua, né, em hebraico, significa o Senhor salva, né? Josué significa o Senhor salva. Que coisa mais linda, né? E assim como Josué levaria o povo à terra prometida, Jesus nos conduz à vida eterna. O Jesus é o Senhor que nos salva, né? Que bênção, né? E dos versículos 10 a 12, nos fala do profeta único em Israel, né? O capítulo termina dizendo: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Que glória, né, amados? Moisés foi um profeta extraordinário, né? Mas essa frase também prepara o caminho para alguém ainda maior, que era Jesus Cristo, que o próprio Moisés já tinha profetizado, né? Lá no capítulo 18, no versículo 15, Moisés fala: o Senhor levantará um profeta como eu. E essa profecia se cumpre em Cristo, né? O mediador perfeito entre Deus e os homens, né? Que bênção, né? Então a mensagem espiritual do capítulo 34 para nós tiramos 3 mensagens aqui. Todo chamado tem um tempo determinado, assim como foi com Moisés, né? Deus levanta novos líderes para continuar a sua obra, como aconteceu com Josué. E a lei apontava para algo maior que viria, né? E esse algo maior era Jesus Cristo, que não apenas mostra a promessa, ele nos leva até a promessa, né? Que é a salvação eterna, né? Oh, glória! Então, a nossa reflexão final aqui: Moisés viu a terra prometida de longe, mas em Cristo nós não apenas vamos ver a promessa, nós vamos entrar nela pela graça, pela fé. Assim como o povo, né, entrou em Jerusalém, entrou em Canaã, assim nós também entramos, né, na vida eterna através de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Amanhã nós começamos a nossa próxima leitura, né? No livro de Josué. Que bênção, né? Deus te abençoe, viu, meu amado?